agora meio-dia e 14. Acerte o seu comeu, você sabe que relógio que atrasa não adianta, hein? Ó, agora eu quero falar sobre aquela tentativa de roubo a um guincho que acabou em tiroteio na Zona Norte, em Ribeirão Preto. E comigo está ele, o nosso grande Rodrigo Pagliani, que tem mais informações. Afinal, a gente vai atualizar o caso, junto com o nosso também especialista de segurança. Quero agradecer a presença mais uma vez com a gente aqui no Balanço Geral. Ô Pagliani, conta pra gente, a polícia já identificou os criminosos? Boa tarde pra vocês. Boa tarde, Valentim. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando aí o nosso Balanço Geral, toda a produção, enfim. Estou aqui com o Marco Aurélio Gritti, que é o tenente-coronel já da reserva, que é especialista em segurança, que até acompanhou todos os detalhes também sobre essa ocorrência. Coronel, obrigado por ter vindo aqui. Nós vimos que foi um trabalho bem preciso desse policial, que com toda a experiência que ele teve, ele conseguiu reagir no momento certo, né? E mais, a polícia, respondendo a sua pergunta, Valentim, já tem a identificação deles, mas eles não foram presos. Mas vamos soltar a imagem se a gente tiver, até para a gente analisar e a gente conversar um pouco mais sobre isso para o pessoal que está em casa poder entender. Primeiro, olha aí, ó, o momento que eles vão, dão a volta. Era legal se a gente mostrasse a imagem inteira, porque a história começa, né, coronel, quando então falam para esse sargento do guincho, esse dono do guincho, ir ao local, aí, a imagem inteira aí, para recuperar um carro, para pegar um carro. Só que esse carro não existe. E aí, o momento em que eles são abordados. E dá para ver que o sargento, quando estava dirigindo o carro, ou o caminhão, ele percebe a movimentação dessas pessoas de moto e, óbvio, achou aquilo estranho e deu tempo de reação, né? É isso mesmo, Pagliani. Boa tarde a todos. Pelas imagens, preliminarmente, certamente esse fato vai ser amplamente investigado, mas dá-se a entender de que o policial, com a experiência, com a formação, com o treinamento, ele percebeu talvez ali, além da movimentação, o barulho da moto parando muito próximo do seu guincho, porque os criminosos eles param no lado oposto ao que está o policial. Então, esse tempo, talvez esse delay até chegar ao policial, foi o tempo em que ele teve de, em fração de segundos, imaginar ali uma possibilidade de reação, porque lembrando, né, a reação do policial, ela é feita no momento certo, se é que ele reage, porque há casos em que o policial não reage. Eu estou dizendo isso porque a nossa recomendação para as pessoas que não são treinadas é não reagir. Mas o policial, ele é treinado. Então, ele, em fração de segundos, ele sabe se vai reagir ou não e se reagir, em que momento reagir. Então, me parece que ele esperou o momento correto, esboçou a reação e fez com que essa agressão injusta desses criminosos cessasse. Olha lá, você percebe o seguinte, para os caras de moto no lado oposto onde está o motorista. Quando eles vão para frente do caminhão, os próprios bandidos, né, coronel, eles já levantam a camiseta e simulam pegar alguma coisa. Só que no momento que eles encostam com a moto, óbvio que o sargento já viu, como é um policial experiente, ele já viu, opa, tem alguma coisa errada aqui. Parou ali porque estão em dois estranhos, vieram correndo, então ele já sacou a arma e ficou com aquela arma ali, ó, se eu precisar eu vou usar. Não foi assim? Pelo menos é assim a leitura que a gente faz. Quando eles se aproximam, aí o sargento reage. E o que mais me chama atenção nisso tudo também, coronel, porque você vê, no fundo da imagem vai aparecer um ônibus. E um policial, como é bem treinado, você vê como é que é isso, gente. São certas sensibilidades que a gente acaba vendo em ocorrências assim. Ele não saiu disparando contra o bandido que saiu correndo lá em direção ao ônibus, porque o policial também ficou preocupado. Se eu atiro ali e saio dando tiro, eu posso atingir gente ali que não tinha nada a ver, né? Exatamente. É aquilo que nós estávamos falando, né? O policial, ele sabe o momento de reagir. Se é que ele vai reagir, ele escolhe o melhor momento para que a vida dele seja preservada e também preserve a vida de outras pessoas. É perceptível ali na imagem, inclusive, Pagliani, que no início dos disparos ele reduz a silhueta, né? O que nós chamamos tecnicamente, ele, policial militar, ele reduz a silhueta, ou seja, ele tenta diminuir de tamanho, né, digamos assim, para que dificulte a ação dos criminosos, porque nós sabemos ali que os criminosos iam atirar também, já chegaram atirando. Então ele reduz a silhueta, faz a reação, esboça a sua reação, cessa a agressão. E, nesse momento, você tem que pensar em tudo, em preservar a sua vida, preservar a vida de inocentes.
e quem sabe, talvez não foi o caso, até capturar os criminosos, né? Me parece que não foi o caso, mas até capturar os criminosos. É, curioso é até o bandido saindo ali, ó, o momento que o policial vai para o meio da rua, porque um foi para o lado, outro foi para o outro, ele já fica numa posição, ele consegue verificar, né, as duas movimentações, e o bandido ainda vai, ó, e entra dentro de um ônibus para fugir. É uma coisa impressionante, né, Coronel? Que é a ousadia desses caras, né? Na minha avaliação, na minha percepção, nesse momento parece que um deles é alvejado. Então, ele cai no chão ali, né? Pode parecer, né, assim, grosso modo, aos olhos não treinados, né, de que ele está tropeçando, mas me parece, né, é claro que as investigações vão se aprofundar, mas me parece que nesse momento o tropeço é resultado dele ter levado um disparo, talvez numa região ali que provocou esse tropeço, talvez na perna, né, ou no pé. Algum tiro de raspão. Algum tiro de raspão, olha lá. Nesse momento, lá, me parece que ele foi alvejado também. E ele sai correndo desesperado. Tem uma situação, isso aconteceu ontem, então assim, muitas vezes, como aconteceu no Carro Forte, que aquele bandido arrebentou o pé, que foi lá para Valinhos, que deu entrada no hospital e contou uma história, muitas vezes pode acontecer isso que o coronel está falando, e isso a Polícia Civil deve estar em cima, né? Porque fica atento aí qualquer entrada de pessoas em postos de saúde com algum tiro de raspão, alguma coisa e alguma história mal contada. Quer dizer, o que pode acontecer é que vocês ficam em cima disso também, exatamente. Né? No protocolo de atendimento, Baliani, já existe, por parte do Copom, que faz a gestão do 190 emergência, no protocolo de atendimento desse tipo de ocorrência em que há disparos, principalmente quando a vítima é um policial e reagiu, já há um protocolo de pesquisa em todos os postos de saúde, hospitais, clínicas particulares, enfim, há todo um protocolo já de que os despachadores, eles já fazem essa pesquisa para verificar se alguém chegou baleado, e não só na nossa cidade, porque você que conhece o nosso sistema de comunicação, você sabe bem, todo o sistema de comunicação hoje ele é interligado, não só em nível regional como estadual. Então, toda essa forma de pesquisa também é feita em algumas cidades da região, as mais próximas, obviamente, para tentar, né, verificar se aquele indivíduo, se é que foi baleado, procurou o socorro. Ô, coronel, isso é importante a gente falar, que até nós não citamos nesse aspecto, mas é uma questão de tempo, eu acredito, para eles serem presos, né, porque já tem a identificação. Uma outra pergunta, que estranho, né, você fazer um chamado para um carro numa rua que não existe, para o guincho ir lá, rebocar esse carro que não existe. Qual seria o interesse? O interesse seria mesmo acertar o policial ou seria levar o caminhão? Mas um caminhão guincho, que também é fácil você visualizar isso nas ruas para uma fuga? No deslocamento, exatamente. Todas as ocorrências que envolvem policial, Pagliani, certamente o viés investigativo ele parte de algumas premissas. Dentre elas, aquelas que você colhe ali no momento. Então, por exemplo, nesse momento, as premissas iniciais se direcionam para o roubo, então o início da investigação talvez seja por roubo, mas nunca é descartada nenhuma outra hipótese. Pode existir também a hipótese dele como policial, ter sido levado àquele local como uma emboscada e a ideia não era o roubo ao guincho, era atentar contra a vida do policial, porque o policial ele corre esse risco. Ele está nas ruas 24 horas, ele está envolvido aí envolvido, que eu digo, entre aspas, com a criminalidade, ou seja, ele busca retirar o criminoso das ruas e nesse trabalho certamente faz alguns inimigos. Então, essas investigações, esse viés investigatório, ele é levado em consideração também, porque, como você disse, não é tão simples fugir com um guincho. É um veículo que, além de não desenvolver uma velocidade de fuga, ele ainda chamaria muito facilmente a atenção das viaturas num cerco policial. Isso sim. Bom, só para a gente reforçar então, para a gente finalizar, né, coronel? Acho que nós abordamos um aspecto geral disso tudo. O mais importante, um policial é treinado para reagir. Numa situação em que há um civil, né, a recomendação é que não faça isso, porque pelo que nós vimos, esses dois bandidos aí estavam prontos até para matar, né? Exatamente. A recomendação, a pessoa que não tem o treinamento, não reaja, né? O seu bem depois é recuperável. Agora, o policial, ele vai verificar em fração de segundos se há possibilidade de reação e em que momento, porque ele é treinado para isso. Ok.
Coronel Gritti, muito obrigado pela sua participação, especialista em segurança, falando aqui no nosso Balanço Geral. E é o que nós estamos acreditando, né, Valentim? Se foi baleado, acho que em algum momento aí a polícia vai conseguir prendê-lo, seja onde for. Mas também, como já tem identificação, é uma questão de tempo para esses caras irem atrás das grades. Voltamos com você aí no estúdio. E logo nós daremos essa notícia aqui no Balanço, no Cidade Alerta, no SP Record, da prisão desses caras, porque a polícia está debruçada, dedicada em cima disso. Muito obrigado, Coronel Gritti, muito obrigado, Rodrigo Pagliani, que logo mais à noite também tem mais detalhes, quem sabe já com a prisão desses homens ainda no Cidade Alerta interior. Obrigado, Pagliani. Olha, vamos fazer o seguinte agora, eu vou para um recado e na sequência tem mais reportagem, vem comigo.